Vamos lá, react da coletiva de Gerson Guzmão, coletiva longa de 12 minutos, então vou tentar comentar mais rápido, vou tentar ler os chats de vocês já no final, para a gente poder agilizar aqui a análise das palavras de Guzmão, ok? Então, bora lá. Bom, é um resultado que nós não gostaríamos, né? E acredito que não reflete o que foi o jogo, mas futebol não é merecimento, não é aquela equipe que tem controle do jogo, que mais posse de bola, é a que é mais efetiva. E no jogo de hoje, nosso adversário foi mais efetivo, né? Aproveitou um erro nosso no início da partida, fez o placar e depois ainda a gente tentou buscar um empate em algumas situações e acabou não conseguindo, né? Ruim, segunda derrota seguida, você fica sem pontuar, vê os adversários pontuando na tabela, vai ficando para trás, mas é buscar sempre uma melhora, né? Vejo que a equipe evoluiu em relação ao jogo passado, as mudanças, né? Antes de falar das mudanças, vamos comentar essa parte aqui, né? Vamos dar feedback aí do áudio do som. Assim, ele fez uma análise interessante. Assim, primeiro eu discordo quando ele diz que o resultado não refletiu o que foi o jogo. O resultado refletiu exatamente o que foi o jogo. O Ferroviária jogou para vencer por 1-0 e depois deixou o Confiança se enrolar nas próprias pernas. E depois ele achar que teve situações ali para poder empatar, não teve, Guzmão, não teve. Só no final que ainda deram alguns chutes de fora e o goleiro quase entregou a bola. De resto, não avançou muita coisa não evoluiu como o Clênio está comentando aqui no chat. Vamos agora ver o que ele vai falar das mudanças. O Igor recebeu uma oportunidade, vem treinando bem e recebeu uma oportunidade no lugar do Jefferson, né? O Robson, o zagueiro também, que vem buscando um condicionamento melhor desde que chegou aqui, também recebeu uma oportunidade hoje para jogar, a mesma coisa que o Vigo. São atletas que chegaram, que vêm evoluindo bem e fazendo por merecer uma oportunidade, né? A gente tentou modificar um pouquinho a maneira de jogar, trabalhando com o Pedro um pouco mais por dentro e o Vico pelo lado de campo. E são ajustes naturais aí, trocas naturais dentro de um elenco que nós temos para buscar sempre uma solução, buscar fazer a equipe melhorar e buscar os resultados. Bem, ele falou agora das mudanças. Igor, realmente, Jefferson falhou na final, Jefferson falhou contra o Londrina, Jefferson falhou contra o Tombense. Se o goleiro vinha treinando bem o reserva, já merecia uma chance, ok. Ele fala da chance. Afonso, na cabeça dele, já é titular e deu. Ele não falou de Afonso, que já é o segundo gol, o jogo como titular mesmo. Do zagueiro, ele fala porque o zagueiro entrou, mas ele não fala porque o outro saiu. Enfim, tudo bem, ele pode até querer preservar o seu atleta, mas assim, ele vinha treinando bem. Beleza, mas os outros vinham jogando bem. Recebeu uma oportunidade e depois ele fala no esquema ali do Vico e do Pedro Rodrigues. E aí, nesse caso, como eu falei antes, infelizmente, por conta da falha de Afonso no início, a gente não conseguiu ver esse time desempenhando alguma coisa, porque a gente toma um gol com 5 minutos, a Ferroviária se fecha e faz uma retranca competente e o time fica meio perdido. Sigamos. É verdade, né? Acabamos tendo uma infelicidade numa saída de bola, né? A equipe procurou fazer várias vezes isso, sair com a bola no chão e erramos muito pouco, né? Mas infelizmente na que nós erramos acabamos sofrendo gol, o adversário aproveitou, então corrigir esses erros. No jogo passado a gente também teve alguns erros que acabou resultando em gols do adversário, mas futebol é assim, né? Tem que procurar sempre melhorar, corrigir aquilo que não deu certo e evoluir como equipe para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a vencer e pontuar dentro da competição. Nesse caso, não vou nem perder muito tempo comentando, né? O jornalista não fez uma pergunta, fez uma...
É um erro e ele até demorou a responder. E é isso, né? Um erro, ele lamenta, vamos melhorar para ver se vence dentro de casa, enfim. Não falou o que tem que falar. Realmente ele não foi perguntado, o cara deu uma manchete, ele comentou em cima dessa manchete. Eu também não vou comentar muito aqui não. Vamos agilizar. Falta encaixar, né? Falta ter algumas outras opções ofensivas, né? Por exemplo, um centroavante de área, nós só temos o Furtado, e quando ele não faz um bom jogo, quando ele cansa, nós temos que improvisar alguém ali. Então, dentro do material que nós temos, do elenco que nós temos, a gente está tentando as alternativas. Você mesmo colocou na sua pergunta que são feitas alterações. Quando é feitas alterações é porque alguma coisa não está boa. E a gente ainda não encontrou uma formação, principalmente na frente, que possa corresponder, que possa passar uma certeza, não só para mim, mas para vocês da imprensa, torcedor, de que aquele jogador ali é titular absoluto. Então, ainda estamos em busca disso e não impede que no próximo jogo a gente tente outras alternativas até que a gente consiga aí encaixar um ataque que possa criar mais situações, que possa ser mais ofensivo e buscar aquilo que a gente quer, que são gols e vitórias. Falta encaixe, ele está tentando com esse encaixe. Foi uma boa pergunta desse, e assim, cara, não sei se essa resposta do falta encaixe é boa. Assim, falta encaixe, eu vou tentando, mas e o que faz para ter encaixe? É ficar mudando toda hora, ou é tentar formar um esquema, uma estrutura de ataque, e a partir dessa estrutura formada, ir adaptando o time para isso? Ele mais uma vez reclamou da falta de centroavante, ok, é uma questão. Nosso outro centroavante, que nem é esse centroavante de área, não tá disponível, vai voltar agora, mas mesmo quando ele voltar, ainda vai faltar esse centroavante de área que ele tanto fala em toda a coletiva. Mas, enfim, será que não dá para jogar de outra forma também? Porque assim, não existe uma única forma de jogar futebol, existem várias formas. Então, ele tem que ter a manha de, enquanto eu estou Furtado com gás, eu jogo de um jeito, mas quando o Furtado sair, qual o plano B para a ausência de Furtado? Quantas vezes a gente viu times jogando aí bem sem um centroavantão de área? Enfim, acho que uma resposta mais ou menos para uma pergunta muito boa. Acho que só dizer que falta encaixe é complicado, porque assim, parece que o problema é mais dos jogadores, ou porque não temos tempo, mas o tempo está sendo dado, já são 4 jogos na Série C, já tivemos tempo de treinamento. E quando não tem encaixe, em que momento a gente vê esse repertório sendo utilizado, mas não tendo um encaixe? Eu sei que eu estou me repetindo, tá parecendo esquisito isso, mas, por exemplo, falta encaixe, beleza. Quantos chutes de fora da área tivemos sábado? Quantas jogadas de linha de fundo tivemos sábado? Quantas jogadas de cruzamento tivemos sábado? Quantas jogadas ensaiadas tivemos sábado? Essas 4 que eu listei agora, nenhuma poderia ter dado certo, mas ela não foi sequer tentada. Então, será que o encaixe precisa ser ainda tão básico assim, que eles não conseguem nem tentar uma jogada? Complicado. Sigamos. Bom, na verdade, em relação ao jogo anterior, foram 3, né? O goleiro, a entrada do Igor, o Robson, o zagueiro e o Vico, né? Mais posições foram os mesmos que jogaram, então não foram 4, foram 3. E o objetivo da troca é sempre a melhora, né? Sempre a melhora. Jefferson vinha de alguns jogos irregulares, com alguns momentos, né? E a gente resolveu oportunizar o Igor, que é um goleiro que está treinando muito bem, que hoje acredito que foi muito bem também, não passou por ele um gol que nós sofremos. Robson também fez um jogo bom, um jogo de segurança, de imposição, e o Vico é um jogador que precisa de condicionamento, precisa de ritmo de jogo, e a gente oportunizou ele para que ele vá readquirindo esse ritmo de jogo.
nada a comentar aqui, ele já respondeu essa pergunta, só um detalhezinho sobre Vico, realmente é um jogador bom, precisa desse ritmo de jogo, agora esse ritmo de jogo ele vai conseguir ao longo das partidas, entrando ao longo das partidas. Você não vai botar Vico de titular e tirar um jogador, por exemplo, o Claudinho, que vinha jogando bem, e já é a segunda vez que ele faz isso, porque ele quer dar ritmo de jogo a Vico. O Claudinho também precisa de ritmo de jogo. Porque Vico é tão especial e Claudinho não? Porque os dois vieram de grandes clubes. Vico tem passagem por Vitória, Vico foi formado na base do Grêmio, e Claudinho é formado na base do Cruzeiro, são bons jogadores. Agora, Claudinho já vem com ritmo de jogo, já vem sendo decisivo, e Vico, entendo que ele precisa ganhar esse ritmo, ele vai ser importante, ele foi contratado para isso, mas assim, é para ganhar esse ritmo de jogo, não forçar isso. De resto, ele já tinha explicado sobre isso. Vamos embora. Eu vejo que o problema, né, é lógico que nós sofremos um gol num erro, isso é fato, mas me preocupa mais quando há uma sucessão de erros, né? E hoje nós tivemos um erro só. Infelizmente acabou sendo fatal, né? Em todos os outros jogos a gente teve erro na construção, na saída de bola com os nossos zagueiros. Nós lembrarmos aí o primeiro jogo contra a equipe do Sergipe na final do campeonato, nós tivemos inúmeras saídas de bolas erradas, que o adversário, né, não tinha qualidade, por exemplo, que a equipe da Ferroviária tem, e que é uma das primeiras colocadas numa Série C muito disputada e nivelada, né, e acabou, naquela ocasião, não aproveitando tantos erros nossos. E hoje a gente não teve tantos erros, mas teve um, né, não é... Tudo que se procura fazer no treino é treinado, né, é repetido no treino, só que às vezes acontecem erros, né, o jogador tenta fazer um passe e acaba jogando um metro mais para fora ou para dentro, e isso às vezes acaba sendo fatal. Mas não vejo grande problema nisso não, porque foi um erro apenas, não foi uma sucessão de erros, e em todos os jogos anteriores, com outros atletas na nossa defesa, a gente acabou errando também muitas vezes. Como contar uma mentira falando apenas a verdade? Aula aí com o professor Gerson Guzmão. Realmente só foi um único erro, porque a Ferroviária aproveitou esse erro, entregou a bola para o Confiança e não teve erro de saída de bola. Afinal de contas, a Ferroviária estava marcando no meio do campo. Agora, houve muito erro na construção de ataque, houve erro na bola parada, houve erro nos cruzamentos, houve uma sucessão de erros ofensivos. Mas eu vou ser poliana, vou ser inocente agora, e vou acreditar que se não fosse esse erro, esse único erro, não haveria mais erros na saída de bola e o time conseguiria fazer uma transição ofensiva muito melhor. Vamos ver isso contra o ABC, porque parece que ele está realmente convencido que a dupla de zaga é essa aí, que ele esteja certo. Afinal de contas, ele é o treinador, ele estuda, ele sabe mais sobre futebol do que a gente, isso é inegável. Mas o que a gente está vendo é diferente. Tomara, eu sempre torço para estar errado, como eu sempre falo aqui. Eu não quero ser feliz, eu quero ter razão. Sigamos. Como eu falei antes, a gente acabou errando uma saída de bola, o adversário aproveitou e faltou nós ter mais força na frente, ser mais perigoso ao adversário, entrar mais na área. Chegamos muitas vezes pelo lado do campo, na frente da área, mas com pouca profundidade, com poucos jogadores dentro da área do adversário, e isso a gente precisa corrigir para que nos próximos jogos a gente possa ter uma presença ofensiva melhor. Corrigir para nos próximos jogos ter uma presença ofensiva melhor, pisar mais na área. Eu acho que é isso, realmente não... Assim, ele é que tem que fazer essa resolução para o jogo contra o ABC. Mas, de fato, aqui ele não errou na análise, não. Isso é que você... Nós temos que fazer essa análise, ele tem que resolver. Espero que resolva contra o ABC. Sigamos. Toda falha é ruim, né? Toda falha, todo mundo trabalha para errar o menos possível, mas infelizmente o futebol é propício de falhas e os adversários com qualidade acabam aproveitando, né, alguns erros. Vejo que nós estamos tentando, né, achar ainda um 11, né? São algumas mudanças aí, uma reformulação grande em relação ao término do campeonato estadual, e que a gente, por exemplo, o jogo de hoje tinha apenas um jogador que jogou a final, que foi o Felipe, né? Os outros 10 não participaram da equipe que iniciou hoje.
o jogo contra a Ferroviária, os outros 10 não participaram da final. Então, é uma mudança aí de mais de 90%, né, de elenco. Isso tudo demora um tempo para que se haja um entrosamento, se haja um conhecimento melhor. Agora, é lógico que as mudanças foram feitas em cima daquilo que a gente detectou dentro da competição estadual e do início da Série C também, né? Então, nós tomamos os gols no primeiro jogo com a mesma defesa do Campeonato Sergipano e tomamos gol hoje no quarto jogo com uma defesa diferente. Não é a questão de A ou B, né? É o sistema que não tá encaixado ou que a gente vem errando e o adversário vem aproveitando. Cara, essa é uma resposta muito boa. Vamos lá. A grande questão ele fez uma estatística, só um jogador, Felipe Borges, que estava na final do Campeonato Sergipano, que entrou em campo ontem, e que ele detectou problemas que precisavam ser corrigidos ao longo da Série C. Eu concordo com isso. Quando acabou a Série C, quando acabou o Campeonato Sergipano, na verdade, quando acabou o primeiro jogo da final, a gente falava, sorte sorriu pra gente. Era pra gente ter perdido esse jogo da final no primeiro tempo contra o Sergipe. Depois a gente conseguiu um gol ali, maluco, com Furtado. No segundo jogo foi aquela coisa, Fábio é expulso, seguramos aquele resultado do jeito que deu, ganhamos nos pênaltis, e uma reformulação era claro que precisava fazer. Muita gente falava isso. A pré-temporada, a preparação, o planejamento do Confiança para essa temporada, ele foi ruim. O que salvou e o que tirou um pouquinho a névoa de crítica disso foi o título sergipano. Mas não esqueçamos que a gente perdeu a pré-Copa do Brasil, Nordeste, e perdeu a Copa do Brasil para times de Série D, onde a gente tinha a obrigação de passar. Esse ponto eu entendo. As contratações foram celebradas, todo mundo falava, precisa contratar esse time que sofreu tanto para conseguir vencer o saco de pancadas da Série C, D agora, que é o Sergipe, precisava de reformulação. Eu acho que nesse ponto a gente tá no mesmo pensamento, Guzmão. Agora, só que a Série C não espera você organizar seu time para poder vencer. Essa coisa ela pode ser feita para e passo. Estamos no quarto partida, já fez muitas, como ele falou, mudou o time titular todo. Será que era necessário? Será que essa transição, como eu falei anteriormente com o Vico, não era para ser feita aos poucos? Não era para ser feita principalmente onde estava o maior problema, que era o time que perdia o meio-campo o tempo todo? Tinham coisas para fazer antes de chegar a esse nível de mudanças. Se esse nível de mudança viesse lá na sexta, sétima rodada, com esses jogadores entrando e mostrando por que era necessária a sua entrada, eu entenderia. Agora, no quarta partida, fazer tantas mudanças e o time já vir com 2 derrotas seguidas, é complicado. Porque se fosse mudando aos poucos, se a gente tivesse 2 empates que seja, já seriam mais 2 pontos. A gente estaria hoje com 6 pontos. 4 pontos em 4 jogos é muito pouco, é pontuação de rebaixamento. Então, acho que faltou ali ele modular esse planejamento. Assim como eu falei que o planejamento institucional do Confiança foi ruim para o primeiro semestre, o planejamento da reformulação de Guzmão para esse início de Série C está sendo ruim. Tomara que ele esteja vendo na frente, cortando na carne, para que, agora contra o ABC, contra a Aparecidense, o time comece a tomar tração e comece a vencer jogos e comece a colar no G8, do que ou a gente vai lamentar os pontos que foi deixados para trás. Enfim, eu entendo essa necessidade de reformulação. Não é porque o time foi campeão sergipano na forma que foi, que estava tudo certo, mas também não estava tudo errado. Acho que tinham coisas ali que poderiam ser aproveitadas, não foram, reformulou tanto e a gente deixou aí já 6 pontos pelo caminho, que estanque essa sangria contra o ABC e que ele comece o encaixe que tanto ele faz a partir de agora. Sigamos. Nós estamos vindo de 2 derrotas, né?
em dois jogos que o adversário não foi superior a nós. Nos 2 primeiros jogos também não foi superior, né? A equipe do Londrina, o jogo foi igual, e contra o São José nós fomos melhores que o São José, por isso que vencemos. Então, vejo que a Série C é muito, muito nivelada, né? A gente está acabando tendo alguns erros individuais que estão custando os placares, né? Então, não é só questão de... Durante o próprio campeonato estadual, né, muitos, vocês da imprensa e muitos torcedores questionavam o rendimento, né, questionavam a maneira que a equipe ainda não havia convencido, não havia fazendo bons jogos, e a régua subiu. A Série C é um nível, né, muito mais forte, muito mais difícil, e certamente se nós estivéssemos com a mesma equipe que jogou o Sergipano, nós estaríamos com menos pontos ainda. Então, as contratações foram feitas em cima das deficiências que a gente entende e que conhece bem a competição. Então, procurar sempre melhorar. Não tenho dúvida que a equipe está evoluindo. Infelizmente, nós tivemos 2 derrotas nos últimos 2 jogos, né? E você perder para a Ferroviária, que é uma das líderes da competição, é um resultado normal. O que não é normal é nós perdemos em casa para a Tombense, e esses pontos sim nós vamos ter que buscar fora em algum momento, como fizemos contra o São José. Agora, principalmente em casa, a gente tem que se impor, tem que buscar ser mais ofensivo, né? Levar mais perigo ao adversário, ter mais força, e eu não vejo a equipe não melhorando, não evoluindo, e tenho certeza que as vitórias voltarão e a gente vai conseguir encaixar uma equipe aí que possa produzir mais e jogar mais, que é o que todo mundo espera. Cara, que resposta complicada dele, viu? Mas assim, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, essa história de que se fosse com o time do Campeonato Sergipano, teria menos pontos. Cara, eu não vejo como essas contratações foram tão fundamentais no empate contra o Londrina e na vitória contra o São José. Vamos lá. No empate contra o Londrina, a gente pode até dizer, só tomamos 1-0 pela falha do goleiro. Tomamos 1-0 pela falha do goleiro. Mas o empate foi um cruzamento de Borges, que estava no estadual, gol de cabeça de Furtado, que estava no estadual. Contra o Londrina, tudo bem. O primeiro gol de Claudinho estava no estadual, mas foi um passe de Pedro. Mas no segundo foi uma jogada de Furtado, que dá assistência para Lucas Rian. Os dois estavam no estadual. Então, assim, dizer que se fosse o time que estava no estadual, a gente teria menos pontos, eu não sei. Talvez o time que estava no estadual, eu não sei se, por exemplo, se o lateral direito, Júnior, daria a pichotada que Lucas Mendes deu. Tudo bem. A segunda falha mais grave no primeiro gol da Tombense foi de Ivo, que deixou a bola livre para o cara chutar e Jefferson falhou. Ok. Mas, assim, acho que essa dicotomia de um time do estadual com o time dos reforços é tudo o mesmo time. Isso perde elenco. Isso não é nem verdade o que ele está falando. A maioria dos gols foram com jogadores do time do estadual. Ontem, a falha de Afonso não estava no estadual. Ontem, os cruzamentos bizarros foi de Lucas Mendes, que não estava no estadual. O time melhorou quando entrou jogadores que estavam no estadual. Não é essa dicotomia. O que existe é um time mais entrosado e um time que não está tão entrosado ainda. E que esse entrosamento não vai vir da noite para o dia, não vai vir ele forçando o jogo, botar todo mundo de uma vez só. Ele deveria vir aos poucos. Já que ele forçou que esse entrosamento apareça contra o ABC. Enquanto a questão dos erros individuais, quando ele fala, não, foram erros individuais, esses erros individuais só acontecem para times que não estão entrosados. E essas mudanças repentinas desentrosam o time e acaba favorecendo que erros individuais aconteçam. E para finalizar, essa história de que jogamos melhor que Ferroviária e Tombense, ou jogamos de igual para igual, não jogamos. Nós jogamos, talvez nós tenhamos jogado melhor que a Tombense no primeiro tempo. Aí ele tira o principal jogador do primeiro tempo, que foi Claudinho, para entrar Vico. O time não sabe o que fazer, entrega 2 gols bizarros,
morre fisicamente no segundo tempo e ele vem querer dizer que a gente jogou melhor ou de igual para igual com a Tombense. Não jogamos. Não dá para tirar o recorde do primeiro tempo e achar que ele é absoluto. E contra a Ferroviária, a gente caiu na estratégia da Ferroviária. A mesmíssima estratégia que a Ferroviária fez contra o Náutico. Era só ter assistido o jogo contra o Náutico e saber que a Ferroviária ia buscar isso, e o Confiança facilitou a vida, e com 5 minutos eles fizeram um gol, se fecharam, fizeram uma retranca muito bem feita, e digo mais, eles ficaram muito mais próximos do segundo gol do que a gente do empate. Falei muito, sigamos. Aí fica a critério de vocês, eu não vejo isso, né? Não vejo. Eu vejo que a gente esbarra em alguma dificuldade técnica, em alguma limitação técnica, em poucas opções ofensivas de força. Mas eu, como treinador, tenho que buscar a solução, não ficar aqui lamentando, né? O torcedor quer a solução, quer que a equipe vença, quer que a equipe suba na tabela, e a gente está buscando isso. Se passar por mais trocas, a gente vai fazer mais trocas. Se passar por tentar contratar mais jogadores, a gente vai contratar mais jogadores, mas tem que arrumar a solução. E eu, como treinador, não posso fugir da minha responsabilidade, porque sou eu que escalo, sou eu que avalio as contratações, e a gente procurou fazer o melhor e vem fazendo o melhor a cada dia a dia, a cada sessão de trabalho, para que nós possamos proporcionar aos atletas aquilo que a gente pretende de estratégia para cada jogo, que possam ser executados, e a equipe está tentando, né, está tentando dentro das suas limitações, aquilo que pode fazer, fazer aquilo que nós propomos para cada jogo, e não tenho dúvida de que, né, a gente ainda vai melhorar dentro da competição, vai buscar uma performance melhor, vai buscar um desempenho melhor e, consequentemente, os resultados aparecerão. E é isso, última pergunta de DG, uma ótima pergunta, e ele meteu um Rolando Lero. Primeiro ele falou, isso aí é com vocês. Não, se você fez a pergunta, você responde sim ou não. Não é isso aí é com vocês. Se fosse com vocês, não precisava ter entrevista coletiva. Aí de resto ele fala que assim, precisamos melhorar, fazer os encaixes, trazer novos jogadores, trazer novos jogadores, fazer os encaixes. Pelo menos uma coisa ele falou que é importante, interessante e é verdade. A responsabilidade é minha, de montar o time, de avalizar as contratações e de encontrar soluções. Que ele assuma essa responsabilidade, encontre essas soluções, porque a gente precisa, e precisa para agora. A gente precisa já contra o ABC, jogo duríssimo, mas é bom que essa virada de chave venha mais uma vez contra o ABC. Veio contra o ABC na campanha do acesso, veio contra o ABC na campanha de permanência de 2021, de 2022, e que ele venha contra o ABC agora, que a gente faça um bom jogo, e que a partir de agora esses encaixes, essas responsabilidades e esses esquemas táticos e técnicos que Guzmão quer montar se provem aí verdadeiros. E essa foi a entrevista coletiva, a longa e complicada entrevista coletiva do professor Gerson Guzmão.